Olá! Desde 2016, vivemos uma espiral do aumento do preço dos combustíveis. Não por coincidência, foi em 2016 que a Petrobras passou a adotar a política de paridade internacional em seus preços. Graças a essa política, toda vez que o valor do barril de petróleo aumenta lá fora, o preço do combustível aumenta aqui dentro. Essa política permitiu a obtenção de lucros recordes pela empresa. Mas o que justifica pagarmos petróleo em dólar se ele é produzido aqui dentro em real? Nesta agenda, vamos entender o problema dos preços dos combustíveis com o professor de Economia da Universidade Federal do Rio de Janeiro e pesquisador do Instituto de Estudos Estratégicos de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, Eduardo Costa Pinto. Professor Eduardo, muito obrigada pela sua presença aqui no Agenda Econômica. Márcia, eu que agradeço o convite e estar aqui participando no Agenda Econômica na TV Senado. Então, a ideia é a gente tentar entender a estrutura desses preços. A PPI foi implantada em 2016, antes disso os preços eram calculados de várias outras formas. Essa política de paridade, ela não é muito comum em outros países do mundo. Eu queria que você explicasse para a gente por que a gente decidiu adotar, por que o Brasil decidiu adotar essa política de paridade, a Petrobras, que é uma empresa que tem cerca de 30% de suas ações nas mãos do governo brasileiro. Por que adotar essa política em 2016? Vamos lá, Márcia, aqui é importante. Países produtores de petróleo não adotam o PPI, porque os países, tá? Existem várias políticas de preços dos derivados que são adotados a depender da condição do país de produtor ou de consumidor de petróleo. No caso brasileiro, é bom recordar, a PPI foi adotada em novembro de 2016, durante a gestão Parente. Inclusive, e aí que a política de paridade de importação. É importante que as pessoas entendam o que é a política de paridade de importação. É utilizada como parâmetro pela Petrobras para precificar os derivados vendidos nas refinarias. E o que é a paridade de preço de importação? A Petrobras verifica qual é o preço do petróleo, tá, no Golfo do México, gasolina no Golfo do México. O preço em dólar, o barril, tá, multiplica pela taxa de câmbio, tá, incorpora o frete, o transporte, incorpora o seguro, incorpora o desembarque da carga, e incorpora o risco do negócio, que é o lucro. Então, o PPI significa o seguinte: é como se a Petrobras não produzisse nos derivados no Brasil e tivesse comprando diretamente no exterior com todos os custos e com o lucro, né, da importação, né, e vendendo na refinaria. Isso é o PPI. Só que tem uma questão: a Petrobras, né, e a economia conjuntura brasileira, hoje em 2000, aproximadamente 21, ou nesse início de 2022, importa entre 25% e 30% dos derivados. A maior parte, né, da produção do consumo é produzido nas refinarias da Petrobras. Então, aqui é a contradição, porque se por um lado, né, a gente produz a maioria dos derivados, porque a gente vai precificar como se estivesse importando tudo. Sim. Essa é uma crítica ao PPI, é o primeiro ponto. Agora, o PPI, aqui acho que é importante isso. Para a Petrobras, enquanto empresa, ela opera como um preço máximo. A gente chama na linguagem da economia o preço máximo que ela pode cobrar dada a concorrência. Então, pensa comigo o seguinte: a Petrobras tem os custos de produzir o derivado internamente, mas ela cobra, que é a receita dela, como se ela estivesse importando e ainda tendo lucro na importação. Então, isso o quê? Aumenta a margem do negócio, aumenta a margem de lucro da empresa, né? Isso também, Márcia, viabiliza que as distribuidoras importem diretamente no exterior, porque a importação garante lucro. Ela não vai... Importem o combustível refinado, a gasolina, o óleo sempre diesel. Derivado. Aí tudo que eu estou falando aqui de importação dos distribuidores é derivados de petróleo. E no caso brasileiro, sobretudo, diesel e gasolina.
E importa de quem, Márcia? Sobretudo dos Estados Unidos, das refinarias norte-americanas. Então, o PPI, né, viabiliza a importação, né, de quem? Das distribuidoras, né? Além de tudo, tende a aumentar as exportações das refinarias norte-americanas. Então, ganha os importadores, ganha a Petrobras, ganha os refinadores norte-americanos e, por tabela, como a Petrobras tem lucro, ganha os acionistas da Petrobras. Como você bem falou, o Estado brasileiro, do conjunto das ações, só detém 37% aproximadamente, entre governo federal e BNDES, e o restante são acionistas privados, sendo que 40% da propriedade acionária do conjunto, né, da Petrobras são estrangeiros, e o restante é capital privado nacional. Agora, diga, Márcia. Entendi. Então assim, o cidadão brasileiro construiu a Petrobras com os impostos, porque o governo construiu a Petrobras com dinheiro dos impostos do cidadão, e agora está pagando o lucro das petroleiras norte-americanas e o lucro da própria Petrobras, esse lucro gigante da Petrobras. Resumindo a isso? Em boa parte é isso. Então, essa política de preço tende a maximizar o lucro da Petrobras, ainda viabilizar esses outros agentes de mercado, né? Agora, aqui acho que é um ponto... Diga, Márcia. Eu queria até a partir de dados, né, de balanço da própria Petrobras, eu queria mostrar para o nosso telespectador, vou pedir para o Wagner, que é o diretor nosso de gravação, mostrar para o nosso telespectador, colocar aí um infográfico, onde mostra, a gente fez, né, esse levantamento aí só de 2020 e 2021 e pegou um pouquinho de 2022, que é esse aumento de preço. 2021 foi 57% no diesel acumulado, né? 68% gasolina, 44% no GLP, que é o gás de cozinha. Janeiro a março de 2022, a gente já teve mais 25% de reajuste, 18% da gasolina e 16% do GLP, dando um acumulado aí de janeiro de 2021 a março de 2022, um reajuste de 82% no diesel, 86% na gasolina e 60% no GLP, que é o gás de cozinha que a gente conhece. Isso aqui é a paridade de preços. É por conta da paridade de preços. Exatamente isso, Márcia. Aqui, a política de preço de paridade atrela a exatamente esses movimentos externos. Se você olha em 2001, e aqui eu queria chamar a atenção, Márcia, que em 2020 o preço do petróleo caiu bastante por causa da crise Covid, mas a Petrobras não reduziu na mesma proporção os preços quando o preço caiu. A gente costuma dizer o seguinte, que isso é o custo do menu, que os economistas chamam, que é, quando é o aumento, né, você repassa quase automaticamente, mas quando é queda, você não repassa na mesma proporção. Tem uma teoria que explica isso, e a Petrobras adotou essa lógica, é claro, né? Então, o que acontece? Quando o preço cai, tem demora para repassar e não é passado integralmente, mas para cima, sim, porque maximiza os lucros da empresa. Então, observe, Márcia, olha o tamanho do aumento entre 2020 e 2021. A gente está falando de 68% o aumento médio da gasolina, 57% do diesel e o GLP também. Aí as pessoas ficam dizendo o seguinte, vai subsidiar a classe média, gasolina no transporte, e 44% o GLP, que é o gás de cozinha. As pessoas não entendem o seguinte, o diesel é um insumo fundamental nos transportes, é o principal custo, um dos principais custos do transporte. Nós temos uma estrutura de transporte rodoviária, né? Isso afeta o custo do transporte, que afeta o preço das mercadorias. O GLP já consome, o botijão de gás de 13 quilos já está a R$150 em várias regiões, já consome mais de 15% do salário mínimo, um botijão. Se a gente junta com energia elétrica, isso está consumindo a renda da população em torno de 40%. Então, isso bate forte na inflação.
Viu, Márcio, o que eu achei de uma irresponsabilidade social, econômica, é no meio da guerra você fazer esse aumento agora de março, com as oscilações enormes. Tanto é que os preços durante esse período vão subir, vão descer por causa da incerteza. Então, esse que já foi feito, tinha que aguardar um pouco mais. Mas se está subindo, você repassa rápido. Mas se oscilação para baixo, você segura com mais tempo, ou às vezes não passa integralmente. Professor, então é esse mecanismo, e aí eu vou pedir o Wagner para colocar um outro gráfico, para entender se é esse mecanismo que garantiu em 2021 lucros recordes na Petrobras, e aí a gente tem a fonte aqui dos dados é Economática, mas esses dados normalmente são retirados do balanço da própria empresa. Receita líquida de vendas da Petrobras, 452 bilhões de reais em 2021, lucro líquido, 106 bilhões e 600 milhões, margem líquida de lucro 23,7%, retorno sobre o patrimônio líquido 27,5%. Eu queria que você explicasse para a gente, margem líquida de lucro é mais fácil de entender, mas eu queria que você explicasse esses dois conceitos. O que é na Petrobras a margem líquida de lucro e esse retorno sobre o patrimônio líquido? Isso, vamos lá. A ideia da margem líquida é o quê? É o lucro líquido dividido pela receita de vendas. É o seguinte, o quanto a empresa gerou de lucro em relação ao que ela vendeu. Isso é um indicador de margem importante, né? Que significa um indicador que tem que ser associado com outros indicadores para verificar a questão financeira da empresa. Só um pouquinho, então. Então, se a Petrobras vendeu 23,7%, se ela vendeu, por exemplo, a 100, 23,7 reais de cada 100 são lucro. Com os outros, ela pagou todos os custos, toda a manutenção, todo o reinvestimento. Esses R$23 aqui e 70 centavos são líquidos, são lucro. São lucro líquido, exatamente. Lucro. Pagou imposto, pagou tudo. A cada R$100, ótima comparação, a cada R$100 vendidos, ela lucra 23,7 reais. Né? Lucrou em 2021. Isso é uma margem líquida enorme. Aí a gente tem que saber como comparar. Agora, Márcia, que o outro elemento, que é o retorno sobre o patrimônio, que é o indicador de taxa de lucro. Porque você pega o lucro, né, e divide pelo patrimônio líquido. O que é o patrimônio líquido? É o ativo da empresa menos o passivo da empresa. Né? Isso é quanto vale a empresa em termos contábeis, que inclusive caminha próximo do valor de mercado da Petrobras. Né? Caminha próximo. Né? Esse é o valor contábil. Então, se você pega o lucro líquido e divide pelo ativo, pelo patrimônio líquido, que é como se fosse o valor da empresa, você está fazendo a taxa de retorno da empresa. Né? E essa taxa de retorno com montante elevadíssimo. Né? Acho que esses indicadores mostram o grande resultado financeiro em 2021. E aí, Márcia, acho que tem um ponto que eu queria alertar. Quais são as principais causas explicativas desse enorme lucro? A gente está falando, pessoal, 107 bilhões, tá? Não são milhões, não. 106,6, melhor dizendo do que aproximar, 106,6 bilhões, não são milhões, B de bola, bilhões. O recorde maior da Petrobras foi de 40 bilhões, histórico. Agora, o que explica isso? Primeiro fator, Márcio, política de preço, variação dos preços. Segundo elemento importante que é necessário destacar, está caindo, né, o custo de extração de petróleo, o lift custo, né, de extração de petróleo no Brasil. Em 2021, esse chamado lift custo foi de 4,61 dólares por barril. Está lá no dado do balanço da Petrobras. Né? Esse lift custo ou custo de extração está caindo constantemente por quê? Aí as pessoas ficam dizendo assim, sabe, Márcia? Mas não é caro construir uma plataforma, uma unidade de produção que tira petróleo lá no fundo a 7.000 metros? Sim, é caro.
mas a quantidade de petróleo que está saindo nos poços do pré-sal são gigantescos. Isso tem a ver com o quê? Uma grande produtividade. Então, o custo dividido pela quantidade produzida, que é o custo unitário, tem caído de forma significativa. Então, os custos totais têm crescido numa velocidade menor do que a receita. Então, isso aumenta... A Petrobras está gastando $4, gastou em 2021, né? Vamos pegar preço de 2021. Gastou cerca, vamos subir aqui para $5. A Petrobras gastou $5 para extrair cada barril de petróleo do pré-sal e ela vendeu ao preço médio aí, se a gente pegar um preço médio aí de $60? $70, mas calma que a gente tem que incluir outras variáveis, Márcia. Tem a extração, tem as participações governamentais, que são os royalties, e tem, que está embutido aí, a depreciação, a depleção, que está embutido os ganhos financeiros. O valor de custo, que é o custo total de produção, em 2021 foi em torno de $29. Vamos arredondar para 30. 30, então, ela gastou 30 para retirar o barril de petróleo e vendeu a 70. Exatamente. Por isso que a margem... Foi o preço médio, né? Que foi o preço por conta da paridade internacional. Isso, Márcia, a gente está falando o seguinte, a Petrobras tem uma margem operacional de 56%. É difícil imaginar alguma coisa que tem uma margem operacional com esse padrão. Tá, agora, tudo bem, a Petrobras está lucrando muito, os números do próprio balanço dela dizem. Agora, o governo está recebendo dinheiro daí através dos impostos, os acionistas da Petrobras estão cada dia mais ricos, né? Os grandes acionistas cada dia mais ricos pelo lucro da empresa, mas ela é uma empresa. O objetivo de uma empresa não é dar lucro? Como é que faz? Como é que se resolve essa questão? Vamos lá. Qual é a alternativa para essa questão? Vamos lá. Se a gente incluir nessa conta o cidadão que paga Vamos lá, esse o cidadão, claro. Aqui, antes de exatamente essa pergunta, tem um outro mito, que a Petrobras paga muito imposto. Se você pega o relatório fiscal da Petrobras de 2021, está dito lá, a Petrobras recolheu 202 bilhões de reais. E nesse mesmo relatório ela disse que pagou isso. Não, isso não é verdade. Isso é fake news. É diferente você recolher e você pagar. Por quê? Porque aí está incluído nesses 102 bilhões os impostos sobre vendas. Aí está o ICMS, o PIS, o COFINS. A Petrobras recolhe isso e repassa para o governo. Ela não paga. Né? Isso está no preço no final da bomba. A discussão agora do ICMS, toda essa discussão para reduzir, quem recolhe é a Petrobras. Isso está no preço, a refinaria vai lá e vende para o distribuidor. Lá está o preço da refinaria, mais o PIS, o COFINS, o ICMS, a depender do estado onde está a refinaria. Então, a Petrobras não paga, ela recolhe 102, ela paga basicamente dois impostos. As participações governamentais, que foi pago 54 bilhões, isso é dado da Petrobras, tá? E o imposto de renda, que foi pago 10 bilhões, isso é dado da Petrobras. A Petrobras pagou aproximadamente em 2021 em torno de 72 bilhões de reais. Observe, Márcia, e ela tem pago menos impostos ao longo do tempo. Então, aqui um outro mito que a Petrobras paga muito imposto. Não, a Petrobras recolhe muito imposto. Mas quem paga o ICMS, o PIS, o COFINS é o consumidor da bomba. Agora... O que a gente pode... Como é que a gente pode ter uma alternativa para essa questão de preço? Porque, assim, é fato que o preço está muito caro, o preço só sobe a cada dia. O que se diz é que, se tiver qualquer tipo de mudança nisso, você vai gerar um problema de caixa na Petrobras, você vai gerar ações dos investidores norte-americanos contra a Petrobras, como já aconteceu uma vez. Então, a Petrobras não pode mudar essa política de paridade de preço. Pode ou não pode? Vamos lá. Aqui nós temos duas questões que... É uma questão só que se desdobra em duas. Primeiro, a Petrobras é uma empresa estatal. E a empresa estatal, ela é bifront. O que é isso? Ela tem uma face privada e ela tem uma face pública. Ela não é uma empresa privada. Por ter uma face privada, ela precisa acumular capital e ter lucro para reinvestir.
mas ela não deveria operar como uma empresa privada, senão não tem sentido ela ter como propriedade o Estado maximizando o lucro. Ela tem que ter lucro, mas ela também tem que ter interesses associados ao seu proprietário. Você já imaginou se o proprietário da empresa e o judiciário dissesse assim, não, você não manda na empresa que você é dono? O dono, o acionista majoritário é quem manda necessariamente na empresa. Isso em qualquer empresa privada. Nós estamos dizendo que o Estado brasileiro, que é o acionista majoritário, não pode deliberar sobre suas ações. Olha que negócio complexo, a gente não parou para pensar sobre isso. Você já imaginou? É como se fosse o seguinte, você faz uma intervenção, né? Uma lei dizendo, mas primeiro ponto é falácia de que se você muda o PPI proporcionalmente, a Petrobras vai ter prejuízo. A Petrobras hoje, Márcia, gera caixa gigantesco, porque aquilo ali, o 106, é lucro contábil, mas o que entrou de caixa na empresa, né, foi quase 140 bilhões. A Petrobras hoje é uma máquina de gerar caixa e de gerar lucro, né? E nenhuma empresa, a discussão, inclusive nos Estados Unidos e na Europa, Márcia, é taxar o lucro extraordinário do petróleo. Mas vamos supor o seguinte, vamos que tem uma governança e não vamos intervir, né? Como é que a gente resolve isso? Não pode ser a população em geral com a União, né, criando um fundo e todo mundo pagando igual. Quais são as possibilidades? A gente pode, por exemplo, taxar a exportação de petróleo cru. A gente está falando que produzir petróleo no Brasil é uma margem de 56%. Se a Petrobras teve uma rentabilidade, Márcia, de 20 e tantos por cento, as petroleiras que estão aqui têm uma margem maior, porque elas não têm refinaria. A refinaria, a margem é menor. Então, arrisco a dizer que as petroleiras que estão aqui exportando petróleo têm uma margem de lucro maior do que a Petrobras. E hoje agora, o petróleo brasileiro... Então a gente chegou aí naquele ponto que hoje é competitivo para as petroleiras de outros países, para as petroleiras internacionais virem para o Brasil. Massa, não é competitivo, não. É o melhor negócio do mundo. A gente está falando de margem de lucro de aproximadamente 30%. Se o custo de extração do petróleo é de 30% da Petrobras, as petroleiras são parecidas, porque elas estão em consórcio, né? E elas fazem o quê? Pegam o petróleo e exportam. Eu queria então, a margem de lucro delas é gigantesca hoje. E mais, exportação de petróleo hoje, em 2021, 57% de toda a exportação de petróleo do Brasil já foi realizado por empresas petroleiras internacionais. A gente não tem mais um sistema de exportação próprio, então. Eu queria pedir ao nosso diretor de TV para colocar no ar um último infográfico, que é o resultado das maiores petroleiras em 2021. Eu vou pedir para ampliar essa imagem, colocar só essa imagem. A BP, que é do Reino Unido, margem líquida de lucro de 5,2%, Chevron norte-americana 9,7%, a Equinor a gente não tem essa margem, que é norueguesa, a gente não tem essa margem de lucro, a ExxonMobil 8,5%, a Shell com 7,6%, a Total Energy, que é francesa, com 8,9%, com uma média de 8% de lucro, e a Petrobras com 23,7% de lucro. Ou seja, é negócio bom, né? Explorar petróleo no Brasil. Por isso que eu digo que esses são lucros obscenos, porque a gente está... E eu vou explicar por quê. Primeiro, você tem uma margem de lucro que é quase o triplo da média das petroleiras internacionais. Observe isso. Porque a gente está tendo um lucro que é 3 vezes maior do que o mercado. Né? Uma taxa de retorno que é quase 2 vezes maior do que a média das grandes. A gente não está falando de petroleira pequena, não. A gente está falando da Shell, da ExxonMobil, da BP, grandes petroleiras internacionais. Por que a gente está tendo esse lucro nesse volume? Tem a ver com preço, aumento do preço, política de paridade, redução dos custos de produção, e que tem a ver com a produtividade do pré-sal, e redução dos tributos. Observe que... diga, Márcia.
Mas, ok, vamos lá. Para a gente fechar essa conversa, o senhor é um economista, um administrador, é um pesquisador do Instituto que faz pesquisas nessa área de petróleo. O que seria uma forma melhor, razoável, de a Petrobras cobrar o custo do combustível, que ela continuasse lucrando, porque é uma empresa, e que o consumidor brasileiro não fosse tão sacrificado? Vamos lá. Tem primeira possibilidade, a Petrobras formar o preço dela a partir dos custos de produção associados aos custos de importação. A combinação dessas duas variáveis. Porque os custos de produção no Brasil estão caindo do refino, porque no refino o principal custo é petróleo. 80% do custo é petróleo, só que a gente produz a maioria do petróleo refinado, 91%. Ou seja, significa que a Petrobras teria que ter um preço menor e ter mais menores. Márcia, se a Petrobras tivesse a mesma margem de lucro das petroleiras, você poderia reduzir talvez em 20% e 30%. A outra opção é criar um fundo a partir dos impostos de exportação de petróleo cru para subsidiar os derivados. Essas são as possibilidades possíveis num cenário de mais curto prazo. Professor Eduardo, eu quero agradecer a sua presença aqui na Agenda Econômica, dando um pouco esse panorama da estrutura dos preços dos combustíveis cobrados pela Petrobras. Muito obrigada. Obrigado, Márcia. Eu que agradeço o convite aqui para participar com você na TV Senado. E agradeço também a você, telespectador, que nos acompanhou até aqui, você que está nos acompanhando na internet. Esse programa já está nas nossas redes sociais, está no site da TV Senado, senado.leg.br/TV, está no nosso canal no YouTube. Aproveite, se inscreva lá e faça parte aí desse grupo de espectadores da TV Senado. A gente tem uma programação muito legal. Fique com a gente.